Bom, Heleno, antes da gente aí começar a falar, né, de comparar sistemas de produção, eu acho muito importante a gente explicar para quem está acompanhando a gente aí, ouvindo esse podcast, qual é a diferença, né, entre o sistema extensivo, o sistema semi-intensivo e o intensivo, porque às vezes a gente vê muita gente falar, mas a gente não sabe exatamente o que muda de um sistema para o outro. E a gente vê que é muito importante entender essa diferença porque quando a gente fala de eficiência, a gente não pode estar voltado só para um sistema, a gente não tem uma resposta pronta. O sistema, ele funciona bem numa propriedade, mas ele pode funcionar de forma ruim em outra propriedade, entendeu? Então, vai do contexto da propriedade, vai da questão da disponibilidade de terra, do clima da propriedade, da mão de obra, por exemplo, e até mesmo do objetivo, né, daquele produtor. Ou seja, se ele quer produzir carne, se ele quer ser um produtor de leite, isso daí vai variar muito o sistema que vai ser mais adequado para ele. Então, para a gente começar, né, como a gente diz aí do começo, explica aí para a gente qual é a diferença desses sistemas, como esses sistemas são classificados, né, para a gente ter essa base melhor aí para a gente estar discutindo esse assunto. Perfeito, Juliana. Eu acho que esse é realmente o ponto de partida para a nossa conversa, né? Hoje, de forma geral, a bovinocultura ela trabalha com três sistemas de produção: o extensivo, o semi-intensivo e o intensivo, né? No sistema extensivo, ele é ainda o mais utilizado aqui no Brasil e tem como principal característica, né, o fato de que os animais eles permanecem no pasto durante praticamente toda a vida. Neste caso, as pastagens são as principais fontes de alimento do rebanho. Mas existe uma ideia muito equivocada de que esse sistema extensivo ele é simplesmente colocar o gado no pasto e deixar a natureza fazer o resto. Não é assim não. Para que esse sistema funcione bem, o produtor ele precisa manejar corretamente as pastagens, controlar a lotação dos piquetes, fazer a correção e adubação do solo quando necessário, fornecer a suplementação mineral e garantir uma água de qualidade para os animais, né? Tudo isso influencia diretamente o desempenho do rebanho. Outro ponto importante é que o resultado desse sistema ele depende muito da qualidade da forragem. Quando o pasto é bem manejado, com boa disponibilidade de capim e com valor nutritivo adequado, os animais conseguem sim apresentar um bom desempenho. Porém, em períodos de seca ou quando a pastagem está degradada, é natural que o ganho de peso diminua. E no caso da pecuária leiteira, a produção de leite também vai ser afetada. Então, apesar de ser um sistema que normalmente ele exige menos investimento em infraestrutura, ele depende bastante de um bom manejo e das condições de pasto ao longo do ano. O sistema semi-intensivo ele surge ali como uma alternativa para aumentar a eficiência de produção sem abrir mão do uso das pastagens. Neste modelo, o pasto ele continua sendo a principal fonte de alimentação dos animais, mas você passa a complementar ali com uma suplementação estratégica em determinadas épocas do ano ou também em fases específicas ali da criação. Isso acontece porque nem sempre o pasto ele consegue fornecer todos os nutrientes que o animal precisa, né? Por exemplo, durante a seca, a qualidade da pastagem normalmente diminui. E algumas categorias, né, dos animais, como a faixa de terminação ou vacas em lactação, elas são mais exigentes nutricionalmente. Nesses casos, a suplementação ajuda, né, a manter o desempenho do rebanho. Hoje, existem diferentes formas de fazer isso. O produtor ele pode utilizar suplementos proteicos, suplementos energéticos, silagens, concentrados, né, sempre de acordo com a necessidade dos animais e com o planejamento ali da propriedade. O objetivo disso é justamente evitar aquelas quedas, né, de desempenho que costumam acontecer quando a alimentação depende exclusivamente do pasto. E por isso que o sistema semi-intensivo ele vem ganhando muito espaço. Ele consegue aumentar a produtividade, né, utilizando ali as melhores pastagens, e ao mesmo tempo ele mantém um custo de produção menor, se você for comparar com um confinamento completo. E assim, Helena, eu acho muito interessante a gente destacar justamente isso. Muitas vezes, quando a gente fala, né, na questão de intensificar a questão da pecuária, algumas pessoas elas imaginam que a gente tem que abandonar completamente o pasto. Mas, no final das contas, não é essa a ideia. Em muitos casos, a gente intensificar significa aí usar o pasto, né, de uma forma mais eficiente, complementar a alimentação desse animal, não apenas só com a forragem, mas complementar com rações mais concentradas, que vai trazer um retorno maior para a produção. Ou seja,
No semi-intensivo, não é uma mudança de um sistema para o outro de forma muito brusca, radical. É um processo de planejamento, né, em que um produtor ele procura equilibrar essa produtividade dele, os custos principalmente e a disponibilidade de recurso que ele tem, a prontidão na sua propriedade. E dependendo, né, da realidade da propriedade, o sistema semi-intensivo ele pode ser justamente aquele ponto de equilíbrio que o produtor estava precisando. E é aí que chegamos no sistema intensivo. Normalmente ele está associado ao confinamento, né? O produtor ele passa a controlar praticamente toda a alimentação dos animais. Em vez de ficar dependendo somente da qualidade da pastagem, ele começa a oferecer uma dieta formulada, né, para atender todas as exigências nutricionais, né, do animal. Essa dieta, ela geralmente vai combinar ali um volumoso, né, como silagem, concentrados, como milho, farelo de soja e suplementos minerais, né? Ela vai buscar sempre oferecer uma alimentação mais equilibrada e constante, né, durante todo ali o período de produção. Esse maior controle na alimentação ele faz com que o desempenho dos animais seja muito mais previsível. Segundo a Embrapa, os bovinos confinados eles podem apresentar um ganho médio de entre 1,4 e 1,8 kg por dia. E se for em comparação, em sistemas exclusivamente a pasto, esse ganho costuma variar de 400 a 800 gramas por dia, né? Que vai depender também da qualidade da forragem e do manejo adotado. O que é importante deixar claro é que o confinamento ele não significa apenas colocar o animal num curral, não, tá? Existe todo um planejamento por trás desse sistema. É preciso formular corretamente as dietas, acompanhar a saúde do rebanho, a saúde do animal, garantir um conforto, monitorar o consumo de alimento, realizar um manejo bastante cuidadoso, né? Ao mesmo tempo em que oferece um potencial produtivo muito maior, ele também exige um investimento muito maior. Mais tecnologia, uma gestão muito mais eficiente, né, para que os resultados realmente apareçam. E assim, Heleno, eu acho que essa é a principal conclusão desse primeiro momento, né, que a gente teve nessa conversa, porque quando a gente percebe, né, conhece melhor cada sistema, a gente percebe que nenhum deles pode ser considerado o melhor em todas aquelas situações. Às vezes o sistema melhor para o João não é o sistema melhor para o Paulo. Enfim, e assim por diante. Cada um ele tem a sua vantagem, tem o seu desafio, né, claro, e também tem objetivos diferentes. Mas aí vale lembrar que no final das contas, a escolha vai depender de cada realidade do produtor, o que vai, né, se encaixar perfeitamente ali naquele contexto e principalmente da forma que aquele sistema ele vai conseguir ser manejado. Um sistema extensivo bem conduzido pode apresentar excelentes resultados? Pode. Mas se for mal conduzido, pode apresentar péssimos resultados. Da mesma forma que o confinamento mal planejado, ele pode trazer enormes prejuízos para o produtor. E aí, a gente tem que entender como funciona o sistema intensivo, semi-intensivo e intensivo, para a gente compreender melhor esse processo, né, dentro de cada propriedade. E aí, chegou a hora de entrar em uma discussão, né, que a gente sempre gera muito debate, que é quando o assunto é produtividade, qual deles realmente é mais eficiente? E é isso aí que a gente vai conversar, né, no nosso próximo bloco, deixar essa dúvida aí com vocês e essa pergunta. Essa pergunta é muito importante, Juliana, porque muita gente acaba resumindo a eficiência apenas ao ganho de peso ou à qualidade do leite produzido. Claro que esses dois fatores são fundamentais, mas eles não contam a história toda. Quando falamos em eficiência produtiva, nós avaliamos um conjunto de indicadores. Um deles é o ganho médio diário, que mostra o quanto de peso o animal ganha por dia. Outro é a conversão alimentar, que indica quanto alimento foi necessário para produzir 1 kg de ganho de peso. Também avaliamos a produtividade por hectare, a idade ao abate, a produção de leite por vaca e até a regularidade dessa produção ao longo do ano. E é justamente nesses indicadores que o sistema intensivo costuma se destacar. Como o produtor ele controla praticamente toda a alimentação do rebanho, o animal ele acaba tendo uma dieta mais equilibrada todos os dias. Isso reduz muito a influência das mudanças climáticas e da qualidade do pasto sobre esse desempenho. Isso aí também acaba refletindo diretamente no tempo que esse animal ele permanece ali na propriedade, não é?
Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que isso não aconteça simplesmente porque ele está confinado. Deve ter toda uma estratégia, um trabalho aí por trás desse sistema. Explica aí melhor pra gente. Não, exatamente. O confinamento, ele por si só, ele não vai fazer milagre. O que realmente faz diferença é o nível de controle que o produtor ele pode ter, né, e passa a ter sobre a alimentação e sobre o manejo. No pastejo extensivo, por exemplo, por melhor que seja a pastagem, existem vários fatores que o produtor simplesmente não consegue controlar. A quantidade de chuva muda de um ano para o outro, a temperatura interfere muito no crescimento das forrageiras, a qualidade nutricional do capim também varia ao longo das estações. Tudo vai influenciar diretamente ali no desempenho dos animais. Já por outro lado, né, se você for olhar o confinamento, a situação é bem diferente. A dieta ela é formulada, né, para atender às exigências nutricionais, né, de cada categoria, né, de animal. O produtor ele sabe exatamente quanto de energia, proteína, fibra, né, os minerais, as vitaminas que vai estar sendo oferecido ali para o animal. Isso faz com que o crescimento seja muito mais uniforme e previsível. Mas é bom lembrar também que essa previsibilidade vai depender também de um bom manejo. Né? Não basta só fornecer uma grande quantidade de alimento, a dieta ela precisa ser balanceada. Pelo contrário, né, pode aparecer vários problemas, né, como a acidose ruminal, é um problema grave, né, a redução do consumo de alimento e até perdas de desempenho. Então, por trás de qualquer número de produtividade, né, que a gente costuma ver, existe todo um trabalho técnico muito importante envolvendo a nutrição, a sanidade e o manejo desses animais. E eu acho, Heleno, muito interessante a gente destacar aí que produtividade ela não está relacionada apenas aí à quantidade produzida por animal. Hoje também a gente fala muito, né, na questão de produtividade por área. Fala um pouco pra gente aí. Não, perfeito. Isso é um indicador que tem recebido muita atenção nos últimos anos. Imagine o seguinte, eu tenho duas propriedades, elas têm a mesma área disponível. Se uma delas consegue produzir muito mais arroba de carne, muito mais litros de leite, significa que ela é muito mais eficiente na sua produção. Né? É por isso que muitos produtores eles têm investido em tecnologia, como recuperação de pastagem, adubação, pastejo rotacionado, suplementação estratégica, muitos até utilizando a integração lavoura-pecuária. Né? Se você for olhar essas práticas, elas aumentam muito a capacidade de suporte da propriedade, né? Permite elevar muito a produção sem a necessidade de ficar expandindo as áreas de criação. No confinamento, isso também acontece, porque a maior parte da alimentação ela deixa de depender diretamente da área da pastagem. O produtor ele consegue concentrar um número maior de animais ali em um menor espaço. Né? Então, isso faz com que a propriedade ela consiga também ter outras finalidades, né? Como produção de silagem, recuperação das próprias pastagens. Então, assim, quando a gente fala de eficiência produtiva, a gente não está falando ou analisando apenas o desempenho individual do animal. Estamos olhando para o sistema de produção. Agora, ouvindo tudo isso, né, que a gente está falando, parece até que confinamento ele leva vantagem sobre os outros sistemas. Mas assim, será que significa que ele sempre vai ser aquela melhor escolha do produtor? Porque uma coisa é a gente produzir mais, né? Outra coisa bem diferente é saber quanto que aquilo custa, né, para produzir mais. Porque às vezes não fica viável. Fala um pouco aí pra gente. Exatamente. Quando a gente analisa apenas os indicadores de produtividade, realmente o sistema intensivo costuma apresentar uns resultados melhores. Isso já é comprovado por diversos estudos, principalmente resultados obtidos pela Embrapa, né, e também outras instituições de pesquisa. Só que a decisão sobre qual sistema adotar ela não pode ser baseada apenas nesses números. Né. Todo aumento de produtividade ele vem acompanhado de investimentos, né, de custos, de desafios de manejo. Por isso que antes da gente afirmar que um sistema é melhor que o outro, é preciso responder uma pergunta muito importante. Quanto que custou alcançar esse resultado? Então é justamente essa relação entre produtividade, custo e retorno econômico que podemos determinar se um sistema ele é realmente eficiente. Até agora a gente falou bastante sobre produtividade, né? E fica claro que o sistema intensivo ele consegue entregar resultado muito expressivo em um curto prazo. Mas aí a gente também tem que entender que o custo também daquela produtividade, ela aumenta também. E isso aí realmente vai dar retorno. Explica um pouco para a gente aí, Heleno, justamente essa relação entre produtividade e rentabilidade. Não, essa confusão realmente acontece com grande frequência, Juliana. Muitas vezes o produtor, quando ele vê um sistema que produz mais, ele automaticamente associa aquilo com um lucro maior. Mas na prática essa conta é um pouco mais complexa. Por exemplo, no confinamento.
realmente oferece um potencial produtivo muito mais alto. Só que para chegar nesse resultado, existe uma série de investimentos que precisam ser considerados. A alimentação ela passa a representar uma parte, né, muito importante dos custos da propriedade. Além disso, entra despesas com instalações, equipamentos, maquinário, mão de obra qualificada. Então, apesar do animal ele ganhar peso muito mais rápido ou produzir muito mais leite, é muito mais custoso manter esse sistema, né? Por isso que a gente não pode analisar apenas o quanto foi produzido. É preciso também olhar o quanto de gasto que aquele resultado me proporcionou. Em muitas situações, o sistema ele produz um pouco menos, mas apresenta uma margem de lucro muito maior do que um sistema de alta produção ou que produz muito mais. E isso mostra para a gente, né, como a gestão da propriedade ela faz toda a diferença. Hoje o produtor, sem dúvidas, ele precisa acompanhar o custo, né, dessa produção, fazer o planejamento, controlar despesas e entender todo o mercado. Exatamente. Um bom exemplo disso é o preço dos grãos. Se você for olhar o confinamento, os ingredientes como milho, farelo de soja, eles representam uma grande parcela da dieta dos animais, né? Quando esses produtos, por exemplo, sofrem um aumento de preço, o custo da alimentação também sobe, né? Isso vai reduzir bastante a margem de lucro da atividade. Ao mesmo tempo, o valor recebido pela arroba do boi ou pelo litro de leite, ele varia também ao longo do ano. Então, assim, o produtor ele precisa acompanhar essas oscilações para decidir qual que é o melhor momento para investir em determinadas estratégias. E muitas vezes a gente também tem aquela ideia de que para modernizar a propriedade a gente tem que investir necessariamente em coisas muito tecnológicas, investir em confinamento, aumentar a intensificação, mas nem sempre essa é a melhor decisão, não é mesmo? Concordo. Intensificar não significa gastar mais dinheiro, não. Intensificar significa produzir melhor. Às vezes, ali, se você fazer pequenas mudanças no manejo, já proporciona ganhos muito expressivos, né? Ajustar a alimentação, uma pastagem bem manejada, um planejamento reprodutivo ali mais eficiente, controle sanitário adequado. Só isso já pode aumentar bastante a produtividade sem elevar os custos da mesma proporção. Claro, existem propriedades que o confinamento faz todo sentido, né? Ele oferece os melhores resultados. Principalmente quando já se tem uma escala de produção, uma boa gestão, um planejamento financeiro ali bem estruturado. Mas também existem muitas fazendas que conseguem ter uma ótima rentabilidade trabalhando com o sistema extensivo ou até mesmo semi-intensivo, né? Por isso que não existe uma receita pronta. Cada propriedade ela precisa encontrar o sistema que melhor se adapta às suas condições. E durante muito tempo, o sucesso de uma propriedade ele era medido apenas pela quantidade produzida. Mas hoje em dia as coisas vêm mudando e isso não é mais suficiente. O produtor ele também precisa produzir com a chamada eficiência econômica. Exatamente. Por isso que quando alguém pergunta qual que é o sistema mais rentável, nunca é fácil de se responder. Esse sistema ele vai depender muito dos preços dos insumos, do valor pago pela carne ou pelo leite, da disponibilidade de terra, capacidade de investimento e principalmente da qualidade da gestão. No final das contas, o melhor sistema não é aquele que vai produzir mais, né? E nem aquele que custa menos. É o sistema que consegue ali, equilibrar a produtividade, né, os custos, o retorno econômico, de maneira sustentável ao longo do tempo. E quando a gente vem falar de sustentabilidade, não estamos falando apenas de questão financeira, né? Hoje é impossível se discutir eficiência sem considerar o bem-estar animal, né, os impactos ambientais na produção, né? Esse sistema ele vem ganhando muito espaço, né, nos últimos anos e também influencia a forma como a pecuária é vista pela sociedade. E até aqui a gente falou bastante sobre produtividade e também sobre rentabilidade. Mas um ponto crucial também hoje em dia é o bem-estar animal e a sustentabilidade. Então, Heleno, quando a gente compara o sistema intensivo, semi-intensivo e intensivo, existe algum deles, né, que seja naturalmente melhor para o bem-estar animal? Essa discussão é muito interessante, Juliana. Muitas vezes a gente tem a tendência a classificar um sistema como bom ou como ruim, né? Mas cada sistema ele vai apresentar seus desafios, né? Por exemplo, um sistema extensivo, né? Os animais eles têm muito mais liberdade para se expressar, o comportamento natural deles, né? Caminham mais, pastejam, interagem com o ambiente. Por outro lado, eles ficam muito mais expostos às variações climáticas e à qualidade das pastagens. Já que se você pegar um sistema intensivo, acontece o contrário. O ambiente é muito mais controlado, né? O produtor ele consegue acompanhar ali diariamente o consumo de alimento, né? Identificar rapidamente problemas de saúde, corrigir qualquer alteração ali. Porém, esse animal ele vai ficar sob uma tensão constante, né?
porque pode acontecer que aconteça algum tipo de estresse térmico, né, uma superlotação, um problema, problemas nutricionais. Então, assim, independente do sistema escolhido, o objetivo deve sempre oferecer as condições que o animal expressa no seu potencial produtivo, né, sem comprometer a sua saúde e o seu conforto. Isso mostra aí que a pecuária brasileira ela também vem evoluindo nesses últimos anos, né? Na prática, essa sustentabilidade ela deixou de ser uma preocupação ambiental e passou a fazer parte da nossa própria eficiência de produção. Exatamente, né, o plano ABC+, por exemplo, ele incentiva as práticas que aumentam a produtividade e ao mesmo tempo que contribuem para a redução dos gases, né, de efeito estufa, né, na agropecuária. Essas práticas elas estão justamente ali na recuperação de pastagens degradadas, interação de lavoura, pecuária e floresta, plantio direto e outras tecnologias, né, voltadas para uma produção mais sustentável. Se verificarmos os relatórios do IPCC, eles reforçam muito a ideia de produzir de forma eficiente, é também produzir e contribuir para a redução de emissões, né, por quilograma de carne ou litro de leite produzido, né? Isso acontece porque os animais eles ficam muito mais produtivos, né, e permanecem ou menos tempo no sistema ou produzem mais utilizando os mesmos recursos, né? E mais uma vez percebemos que a sustentabilidade ela não depende apenas do modelo de produção, ela depende também da qualidade do manejo, do planejamento e das adoções, né, de boas práticas dentro da propriedade. Por isso, talvez a pergunta mais importante não seja qual sistema é o melhor, mas sim qual sistema faz mais sentido para a realidade daquela propriedade. E assim, Helena, depois de tudo aí que a gente conversou ao longo desse episódio, acho que deu para perceber, né, que essa pergunta que parecia tão simples, né, lá no começo, qual sistema faz mais sentido para a minha realidade, né, é justamente uma pergunta que ela não tem uma resposta única. Então, a gente tem que ver aí a questão da eficiência para cada contexto, porque comparar apenas números de produtividade não é suficiente. É preciso analisar o sistema como um todo. Exatamente, Juliana. Eu acho que talvez essa seja a principal mensagem que a gente quer deixar aqui hoje, né? Não existe um sistema que possa ser considerado o melhor para todas as propriedades. Existem produtores que conseguem excelentes resultados trabalhando com um sistema extensivo, né? Porque possuem boas pastagens, um manejo mais eficiente, uma estrutura compatível, né, com a realidade dele. Outros encontram no semi-intensivo um equilíbrio muito interessante, né, entre produtividade e custo. Eles vão utilizar ali suplementação de forma mais estratégica ao longo do ano. Também tem propriedades em que o sistema intensivo ele faz todo sentido, principalmente se há um planejamento, né, assistência técnica e a capacidade de investimento. O importante entender é que a eficiência ela não depende apenas da tecnologia utilizada, ela depende principalmente das decisões que são tomadas dentro da propriedade. E é justamente esse o objetivo aí do Agrocast, né? Levar informação baseada em conhecimento técnico, de forma leve, prática, que faça sentido, né, para quem está ali na lida do campo, para quem está estudando e também para quem se interessa pelo agronegócio. A gente espera ter agregado aí no conhecimento de vocês, ter ajudado a entender melhor essas diferenças entre esses sistemas. E é isso, pessoal. Agradecemos muito a presença, a companhia de vocês durante os episódios e foi um prazer compartilhar esse tempo com vocês. E obrigado por acompanhar esse episódio. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilhe com seus colegas, professores, produtores e outras pessoas que também gostam de discutir temas ligados à agropecuária. O conhecimento ele cresce ainda mais quando ele é compartilhado. Um grande abraço, bons estudos, bom trabalho no campo e até um próximo episódio.